Abraão, como vocês sabem, é o pai da fé, um dos patriarcas da Bíblia, que descendem, portanto, todas as três grandes tradições religiosas monoteístas. Quais são essas três grandes tradições religiosas monoteístas? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Sendo que o judaísmo é a primeira religião. É a primeira religião monoteísta a aparecer na história. E Abraão é um dos primeiros a fundar a religião judaica. Na visão monoteísta, Deus, o ser supremo, está além de todas as coisas, mas também está em toda parte, atuando sobre as pessoas e a natureza. É como nós falamos, não é? Que Deus, quando costumamos a nos referir a Deus, para explicar Deus, nós usamos três palavrinhas: onipotente, onisciente, onipresente. Onipotente, ele é o Deus todo-poderoso. Onisciente, conhecedor de todas as coisas, e onipresente por estar em todos os lugares. Entenderam, meus amores? Na visão monoteísta, Deus, o ser supremo, estar além de todas as coisas, mas também está em toda parte, atuando sobre as pessoas e a natureza, sempre para o bem, ajudando, amando e salvando. É um ser com quem podemos nos relacionar, orando, pedindo, louvando. É todo bondade, todo justiça, todo amor, todo sabedoria, a inteligência das inteligências, o poder absoluto, a verdade inteira, a perfeição inigualável. Tudo isso traduzido nas três palavrinhas: onipotente, onisciente, onipresente. Aqui vale lembrar, não é, como nós sabemos, que está nos escritos bíblicos, não é? Que Abraão, Deus chama Abraão, diz que ele já tem uma idade avançada, ele e a esposa dele, e ele vai e diz para Abraão que ele teria um filho, não é? E que ele colocaria o nome do filho dele de Isaac. Isaac, que significa uma risada, quem sorri, aquele que sorri, porque quando Deus se manifesta e fala para Abraão que ele vai ter um filho, Abraão tem o quê? 80 anos praticamente, a mulher dele também tinha essa mesma idade. E detalhe, Sara era estéril, não podia ter filhos. E naquela época, de acordo com a sociedade da época, uma mulher estéril não tinha, nossa, o que vai ser dessa mulher estéril? Se naquele tempo a mulher era para procriar, não é? Então, a Sarai ouvindo, ela dá uma risadinha. E aí ele pergunta por que ela está sorrindo. Ele diz que ela vai dar o nome ao filho de Isaac. E aí depois ele vai dizer, porque como Abraão sempre foi desejoso de ter um filho, ele vai e diz num dado momento, né? Ele chega para Abraão e diz: Abraão, pega Isaac, leva para a montanha, prepara um altar para imolar, não é? Seria o próprio Isaac, seria a ovelha que seria ofertada. Porque naquela época, quando eles queriam agradecer a Deus alguma coisa, eles ofertavam com o animal, não é? Que ele derramava o sangue, queimava o corpo, para que a fumaça subisse como oferenda a Deus. Então, naquele momento, Deus pede a Abraão que o próprio Isaac seja, porque Deus sabe que Isaac é muito para Abraão, mas nada impede que Abraão faça isso. E é por isso que quando Abraão leva Isaac, ele leva Isaac, prepara o Isaac, amarra Isaac, coloca Isaac no altar. Quando ele vai imolar o Isaac, não é? Aí Deus diz: não, Abraão, eu já reconheço que tu és obediente, ele diz. Então Deus coloca do lado uma ovelha e a ovelha é imolada. E depois ele diz: olha para o céu, tenta contar as estrelas do céu e tenta contar os grãos de areia. Assim será a tua descendência, tu serás o pai de uma nação numerosa.
E por Abraão ser uma pessoa de extrema fé, e aí ele é conhecido como pai da fé. Entenderam, meus irmãos e amores? Vamos avançar? Vamos agora para a página 44, e lá na página 44, o título é A Ordem e o Caos. Uau! E agora? Deixa eu ver se de uma maneira prática eu mostro para vocês o que é a ordem e o caos, tá ok? Deste lado eu representarei a ordem, do meu lado direito eu representarei o caos. Que caos aqui quer dizer confusão, que tá tudo fora do lugar, desorganizado, um caos. É quando a mamãe chega do trabalho no final do dia, que ela passa o dia todo trabalhando, é quando ela chega em casa, a toalha está molhada em cima da cama, o tênis está jogado, os livros estão todos em cima da mesa, a mochila está no sofá, não é? Os pratos estão lá em cima da mesa, ela diz, oh, que caos, meu Deus do céu, que caos. Aí na hora que a mamãe chega do trabalho, aí ela pega, vamos todos trabalhar. E aí todo mundo coloca tudo no lugar e tudo volta ao seu estado de ordem natural. Então, por exemplo, a professora Jusileide aqui agora, olha só, com o jaleco da escola, está extremamente preparada para dar aula para vocês, não é? Devidamente fardada para dar aula para vocês. O caos. Um instante, o caos. A professora Jusileide, que veio dar aula. Uau! Vocês perceberam o que é isso aqui? Entro na sala, não quer isso aqui, professora? Meu jaleco. Professora, mas o jaleco a gente não usa na cabeça. O jaleco, o professor tem que vestir, tem que estar usando o jaleco. Colocar os braços. Tem alguma coisa errada. Tem uma bagunça, uma grande confusão, um caos. É óbvio que é um exemplo simples para que vocês possam entender, não é? E a ciência se ampara nesse caos para nos explicar como ocorre a origem do universo do ponto de vista científico, meus amores. Que nós vamos entender agora. Vamos lá? Primeiro eu quero que vocês observem as imagens. Deu uma bagunçadinha aqui no cabelo. Primeiro eu quero que vocês observem as imagens. Primeiro tem a natureza, sua ordem e beleza podem justificar a existência de Deus? Lá no finalzinho, lá embaixo, olha só, tem o sistema solar. A harmonia e as regras que regem o sistema solar representam a ideia de perfeição? Meus amores, Deus é perfeito e a natureza é a prova disso. Percebam, vamos trabalhar com a nossa região, o Nordeste, tá ok? O Nordeste é quente, extremamente quente. Então aqui, as árvores, não é? Principalmente a nossa vegetação, a caatinga, tem mais espinho do que folhas para consumir bem menos água. As raízes são extremamente profundas para ir buscar água lá na profundidade do solo. As árvores têm pequeno porte, têm galhos retorcidos. Os animais, você já viu algum urso polar na caatinga? Vocês já viram? Algum urso? Lembra daquela ursinha que estava aqui no Piauí, aqui em Teresina, no zoológico, e que foi embora para um outro local? Ela estava sofrendo, mas era maus tratos? Estavam machucando ela? Não, meus amores. Ela estava sofrendo porque um urso tem uma camada de gordura considerável e aquela cobertura de pelo, porque ele é um animal que que ele é adequado,
que tem características para se viver no frio. Perceba como a natureza é belíssima. Os animais da caatinga não precisam daquela grande quantidade de gordura e não são tão peludos assim. Tem peluzinhos ralos, não é? São animais de pequeno porte. Por quê, meus amores? Na natureza há uma harmonia, há um equilíbrio de forças. Você não vê palmeiras lá na Antártida, vê? A vegetação é outra, os animais são outros. Tem pelos densos para poder suportar o frio. Os homens que vivem lá, eles se adequaram, se ajustaram àquele ambiente. Então há um equilíbrio. Percebam a beleza desse equilíbrio. O próprio sistema solar, não é? Os planetas todos girando ali na órbita do Sol e cada um gira, não é, em torno do Sol. E nenhum se toca, nenhum se choca, cada um na sua órbita ali, seguindo aquela harmonia. De onde vem todo esse equilíbrio, meus amores? Do caos? Fica algo para se pensar, tá ok? Uma das razões que geram convicção na existência de Deus é a certeza de que existe uma ordem no universo. Há uma organização, uma inteligência nas coisas que revela uma presença que deu origem a tudo. A beleza e a harmonia da natureza podem demonstrar a criação divina. Gente do céu, isso não tem preço e eu vou explicar de uma maneira muito simples. Quem é que não gosta de usar um perfume gostoso, cheiroso, maravilhoso? Me digam quem é. Mamãe, quando sai aí, que se arruma todinha para ir pro trabalho, na hora que ela termina, que fica linda, maravilhosa, a cereja do bolo é aquele o perfuminho aqui, não é? E aquele perfume foi todo feito no laboratório, não foi? Para ter aquele cheiro agradável? Agora pega uma tangerina. Na hora que você tira a casca da tangerina, que você abre, gente do céu, o cheiro toma conta de todo o ambiente. Um cheiro doce, um cheiro gostoso. E o sabor e o açúcar na medida certa, nem mais e nem menos. E aquilo dali não foi feito em laboratório. Para vocês perceberem o equilíbrio da natureza. Aquele cheiro, não é? Aquele sabor, o equilíbrio do açúcar, não é? Tudo tirado, todos os nutrientes tirados da alimentação, que nós sabemos da fotossíntese, que a fotossíntese também é um dos sistemas de alimentação, da raiz que extrai os sais minerais, do solo. Gente, é um equilíbrio, há um equilíbrio de forças, isso é maravilhoso. Esse equilíbrio, essa beleza, essa harmonia, vem de onde? Do caos? Continua o questionamento. Segundo essa visão de que existe uma ordem cósmica, os desastres, os imprevistos, que os nossos olhos poderiam indicar, que a nossos olhos poderiam indicar uma desordem, também fazem parte da ordem. Uma tempestade ou a morte de uma estrela, um terremoto ou um acidente natural fazem parte do processo de nascimento e morte, de destruição e reconstrução da vida. Deus não está ausente. Nós é que vemos apenas uma pequena parte das coisas. Sim, meus amores, às vezes a natureza ela precisa de uns reajustes. E aí aquilo, como o próprio texto diz, aquilo a que nós chamamos que é uma grande desordem, não é? Fenômenos naturais, aqueles fenômenos naturais acontecem para que seja mantido esse equilíbrio dessas forças da natureza, não é? Para que haja uma renovação da vida. Então, tudo na natureza tem uma justificativa, tem uma intenção. No século XX, porém, surgiram ideias a respeito do universo que negam a existência de uma ordem. Alguns cientistas acham que muito do que acontece é por acaso. O mundo é um caos, sem finalidade, sem sentido. Logo, não é necessário haver nenhuma divindade para explicá-lo. Apesar dessas teorias, as coisas que conhecemos continuam a funcionar dentro de uma ordem. Nosso corpo tem funções orgânicas precisas. O sol não cai do céu.
A Terra não sai de sua órbita para dançar no espaço. Se o ser humano quiser voar num avião ou num foguete, terá que obedecer às leis da física, não é? E outras leis muito rígidas, ou seja, precisará respeitar a ordem da natureza. Senão, suas máquinas não funcionarão. É óbvio, um paraquedista pega um avião, sobe a altitudes enormes, não é? Aí se joga de lá. Nós, seres humanos, não fomos feitos para voar, não fomos projetados, não temos asas, nossos ossos não são levinhos, não temos pena. Nós não fomos projetados para voar. Então, o que é necessário? Que ele leve com ele um paraquedas, para que num determinado momento ele possa puxar lá a cordinha, o paraquedas se abre e ele fica planando. Já as aves não precisam de paraquedas, elas foram projetadas para voar. Então, vocês percebem que há um equilíbrio e você percebe que quando o homem quer planar, ele precisa se adequar a essas leis, porque senão ele se joga de lá e cai no chão, pronto, acabou. Entenderam? É isso o que o livro está querendo nos dizer, meus amores. Se tudo fosse aleatório, sujeito ao acaso, num dia o avião subiria, no outro ele não subiria. A explicação é bem lógica. Outro argumento a favor da ação e existência de Deus, apresentado por filósofos e religiosos, são as ideias do bem, da beleza e da perfeição. Todas elas são inatas. O que é isso? Nascem com a gente, não é? Isto é, naturais e em nossa consciência, de onde elas viriam, se não do próprio Deus, não é? É próprio do homem, não é? Então, essa ideia do bem, da beleza e da perfeição são inatas aos seres humanos. Então, essa beleza, de onde vem? Olha no final que ele diz: de onde elas viriam, se não do próprio Deus? Do caos, fica de novo o questionamento. Continuando, vamos conhecer um pouco, olha aqui na próxima página, nós temos aqui o seguinte título: Bebendo na Fonte Católica. Vamos conhecer um pouco de São Tomás de Aquino, um dos doutores da igreja. E a igreja está enferma, precisa de doutor? Não, meus amores. Aqui eu quero dizer doutor da igreja, é aquele cristão ou aquela cristã que se distingue assim por um saber notório, teológico em qualquer época da história. Os conhecimentos dele ajudaram em muito a igreja. Os conhecimentos dele ajudaram cada vez mais a compreensão da Igreja Católica, a valorizar, não é? Afirmar, a fortalecer cada vez mais a fé católica. Por isso que eles são chamados de doutores da Igreja e São Tomás de Aquino é um dos doutores da Igreja. São Tomás de Aquino, doutor da Igreja Católica, escreveu muitas inteligentes páginas sobre Deus. Tá vendo que eu falei para vocês? São pessoas que se distinguem por um notório saber teológico. Nos trechos a seguir, ele comenta a perfeição divina e como se pode entender que Deus está em toda parte. Nós temos uma dificuldade muito grande em entender Deus, porque nós, seres humanos, somos seres visuais, correto? Como é que eu vou explicar isto para vocês? Seres visuais, vamos lá. Eu tenho uma caneta branca, mas que ela é branca e tem a tinta vermelha. E quando eu quero usar essa caneta, para não confundi-la com as outras, eu observo que ela tem uma tampinha embaixo na cor vermelha e que o bocalzinho dela, a hastezinha do bocal é vermelha. Vocês acreditam no que eu estou dizendo para vocês? Yes ou no? Não me respondam agora, volto já.
Eu falei que tinha, mas vocês não viram. Como acreditar no que não vemos? Não é? Pois agora eu vou provar. Não tem São Tomé? Eu só acredito se eu ver e se eu colocar os dedos na chaga de Cristo Jesus? Tcharam! Olha aí. Olha só como eu disse e provei que eu tenho uma caneta branca, mas que a tinta é vermelha e que tem, olha só, uma tampinha no fundinho vermelha e que tem aqui na hastezinha do seu bocal uma indicação vermelha. Agora vocês acreditam. Eu mostrei para vocês, nós somos seres visuais, precisamos ver para crer, não é? Eu preciso ver para crer. Mas olha o que diz São Tomás de Aquino. As perfeições de todas as coisas estão em Deus. Eis porque se diz universalmente perfeito, pois não lhe falta nenhuma das perfeições que se encontram em algum gênero. São Tomás de Aquino. Percebam por que ele se tornou. Porque ele contribuiu muito para o fortalecimento da fé cristã católica, por meio da sua sabedoria, por meio dos seus escritos, dos inúmeros livros que ele escreveu e que orientam a fé católica de uma maneira bem genuína. E vejam o que ele diz: as perfeições de todas as coisas estão em Deus. Eis porque se diz universalmente perfeito, pois não lhe falta nenhuma das perfeições que se encontram em algum gênero. Veja, o que diz lá, a primeira citação bíblica, Deus criou o quê? O universo, não foi? Veja a perfeição desse planeta. Gente, o equilíbrio da natureza, o equilíbrio das forças. Não tem como explicar. Como se explica que algo que está suspenso, porque nós sabemos que o planeta Terra, nós moramos na superfície do planeta. Ou seja, nós moramos, ó, naquela partezinha, ó, que faz o desenho do planeta redondinho, aquela circunferência primeira. Por exemplo, o planeta. Nós moramos aqui nessa parte, na pele, para que vocês entendam. Dentro do nosso planeta, no centro do nosso planeta tem um núcleo, né? Isso não daria para viver lá. Mas nós não caímos, não ficamos flutuando no espaço. Por quê? Porque há uma força que nos prende ao chão, a que nós chamamos de gravidade. Gente, a beleza, o equilíbrio, veja a perfeição. Onde encontramos essa perfeição? No caos? Mais uma vez eu jogo o questionamento para vocês. Vamos continuar. Do mesmo modo, as coisas localizadas estão num lugar enquanto ocupam o lugar. E é mesmo. Enquanto eu estiver aqui, este lugar está sendo ocupado por mim, correto? Mas Deus ocupa todo lugar. Não, porém, como se fosse um corpo, pois disse que o corpo ocupa o lugar na medida em que não divide com o outro, não é isso? Eu sou considerado um corpo aqui nesse momento, segundo as leis da física, não é? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, uma outra pessoa não poderia ocupar o espaço no qual eu estou. Por isso eu sou considerado um corpo, porque eu estou ocupando esse lugar. Mas ele também vai dizer que Deus ocupa todo lugar. Ele não tem um corpo definido. Então, se ele não tem um corpo, quer dizer que ele é todo aquele lugar. Mas pelo fato de Deus ocupar determinado lugar, não se excluiu que outros aí estejam. Mais ainda, ele ocupa todos os lugares por ser ele que dá o ser a todas as coisas localizadas, que juntas ocupam todos os lugares. Meu amor, mais uma vez eu recorro a Hebreus para explicar. Mais uma vez eu recorro para Hebreus 11, versículo 3. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus
e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Eu digo aqui que para explicar as citações de São Tomás de Aquino, é óbvio que o ser humano precisa ter fé. Fé para acreditar. Acreditar sem questionar, acreditar sem ver. Entenderam, meus amores? E aqui, vida minha, a nossa aula chega ao fim. Eu já fico morrendo de saudades. Deixo aqui como atividade as questões da página 48, tá ok? Para que vocês respondam. Deus nos abençoe e nos guarde. Como pensamento do dia eu trouxe São Tomás de Aquino, levar os homens à verdade é o maior benefício que se pode prestar aos outros. E quem é a verdade, meus amores? Eu creio ser Deus. Um beijão e até a próxima, tá bom? Fiquem com Deus.